Essas duas meninas que estão aqui comigo, elas apresentam um projeto muito legal. O Rodrigo já até mostrou elas aqui. Eu ia fazer aqui um suspense, mas o Rodrigo já entregou já a história, né? Vou falar logo com a Camila e Isabela, que o Rodrigo acabou com a minha surpresa. Isabela, muito obrigado, seja bem-vinda. Camila também, sejam bem-vindas. E elas fizeram um trabalho maravilhoso com relação a um dos pontos que a gente mais tem mostrado, assim, né, uma tristeza por chegar a esse ponto que chegou. A gente está falando do Mirante da Granja Guarani, né, daquele espaço maravilhoso, daquele espaço que todo mundo gosta de ir lá tirar foto e tal, mas as pessoas tiram foto, mas não percebem a degradação, né? Às vezes, eu já vi muita gente nas redes sociais indo lá, tirando fotos maravilhosas, coloca-se filtros de Instagram, não sei o quê, mas não acabam percebendo que ao seu redor, o que está acontecendo ali é que a história está se depreciando, né? A história está indo de ralo abaixo e as pessoas não estão fazendo nada. Elas têm um projeto lá que a gente vai mostrar daqui a pouco, mas eu vou começar perguntando algo que eu estava falando com elas aqui anteriormente. Eu já participei de tanta reunião com relação àquilo lá, já surgiu tanta ideia, museu, mirante, centro cultural, espaço de show, já se falou de tudo naquele espaço. O que vocês, né, como profissionais da área da arquitetura, né, e de design de interiores, entenderam como potencialidade naquele local e o que vocês acham que pode efetivamente ser aquele espaço público? Qual é a ideia de vocês para aquilo lá? Bom dia. Bom dia. Camila vai começar. Vou começar e você vai me interrompendo qualquer coisa. Na verdade, tudo começou com a proposta quando a gente participou da exposição de arte e arquitetura pela ProArte. Que a ideia, na realidade, além de apresentar o nosso trabalho, do nosso escritório, do nosso estúdio, era também desenvolver um pouco o olhar do teresopolitano sobre a arquitetura da cidade. Legal. E aí a Isabela, como veio bem da parte de restauro, arquitetura, a gente tentou tirar um pouco só o nosso trabalho e valorizar o que a cidade tem de arquitetura e mudar um pouco esse olhar. Então, a gente, por causa até do prazo não muito extenso, a gente quis eleger um ponto da cidade que o teresopolitano amasse, que é o Mirante, que todo mundo tira foto, grávida, noiva, namorado, e posta na rede social. E, através dessa comoção, tentar instigar o teresopolitano a querer valorizar, a cobrar, né, da prefeitura intervenções, ajudar, monitorar, cuidar, fazer parte e amar a arquitetura da cidade, porque a gente cuida do que a gente admira e a gente admira o que a gente conhece. Então, se a gente não conhece a história da nossa cidade, como é que a gente vai demonstrar amor e cuidado por isso, né? O plano inicial da exposição, quando a gente decidiu que não ia focar apenas nos nossos projetos, foi fazer um mapeamento desse arquitetura, urbanismo, paisagismo, enfim, de relevância na cidade. Então, a gente até construiu um mapa e a gente percebeu que, num trecho muito pequeno, que é do Soberbo até o final da reta, a gente até entrou em umas 5 ou 6 localidades do interior, porque não deu para mapear tudo, mas a gente conseguiu achar um número de média 40 exemplares de potencialidade para ser analisado, estudado, admirado. Então, você vê que Teresópolis é uma cidade que não é reconhecida por esse valor cultural, arquitetônico, mas que ele tem. Está degradado, está escondido, mas é existente. Então, quando a gente viu que só na reta a gente tinha tanto edifício, tanta praça elaborada para ser estudada, a gente acabou elegendo um que já está no coração para ter, do teresopolitano, um sentimento de pertencimento à cidade, ou seja, aquele edifício, ele é histórico, e eu conheço ele, eu vivencio ele todo dia. Pois é, você falou de uma coisa, Isabela, que eu estou sempre chamando a atenção aqui, eu acho que é um grave erro do teresopolitano. A gente vai a Petrópolis, a gente vê claramente que a arquitetura de Petrópolis é um dos seus principais pontos atrativos. Mas, lá em Petrópolis, há uma preocupação nesse sentido. Ninguém lá esconde os prédios históricos, como acontece em Teresópolis, né? Aqui em Teresópolis, a gente tem fachadas históricas que estão com um tapume na frente que você não vai poder mais ver, porque ela tá tapada, né? Não tem uma política pública de valorização do patrimônio arquitetônico, né? Mas não quer dizer que a gente não tenha. A gente não tem a valorização desse patrimônio. E aí, eu gosto sempre de mexer na ferida, né? Porque muitas vezes o teresopolitano ele passa na rua, ele olha, mas ele não vê, né? Ele está vendo aquele prédio ali,
ele sabe que é um prédio histórico, às vezes ele até já ouviu falar que tem uma história bacana, mas ele não se atenta a isso, ele prefere se atentar a outras coisas. É difícil mudar essa mentalidade, assim, Isabel? Você que tem uma experiência bacana com essa parte de restauro, com a história, né? É difícil mudar isso do cidadão, porque efetivamente não vai ser uma mudança que vai vir de cima para baixo, né? Essa mudança tem que acontecer daqui, da sociedade. Ela precisa se sentir incomodada com esse desrespeito à história e propor essas mudanças ao poder público. Se esperar o poder público, gente, não vai sair nada, não vai. É difícil mudar? Eu acho que é que uma questão cultural. Cultural. A gente estava totalmente. até discutindo na época que fez o projeto e agora apresentando ele, que em tudo no mundo é questão de educação. E educação patrimonial, eu posso ter feito isso, estudado isso na faculdade, peguei isso para a minha vida, mas educação patrimonial é algo que tem que ser discutido na escola. Na escola. Por quê? Perfeitamente. Porque a criança ela tem que entender e tem que admirar a cidade onde ela vive, para poder respeitar ela. Verdade. Então, você vê até em comunidades mais pobres, dentro daquele âmbito deles, eles respeitam da forma que eles podem o local que eles vivem. Por quê? Porque eles conhecem, porque é o local que eles conviveram. Então, no momento em que, desde criança, ela tem acesso a essa história e entende onde ela está inserida, por exemplo, aqui na cidade a gente tem escolas, literalmente, que são prédios antigos. Por que não essa criança entender, nossa, eu estudo num edifício eclético que foi construído por não sei quem. Nossa, eu estudo num colégio que foi um projeto de Oscar Niemeyer. Quem foi Oscar Niemeyer? Então, eu acho que tudo gera através da educação patrimonial. Precisa ter esse entendimento desde pequeno. Então, é mais uma questão de modificação da cultura, mesmo da família, da cidade, das escolas. Acho que se todo mundo começar a ver com outro olhar, começa a cuidar. Porque fazer a manutenção é muito mais barato do que você toda hora ficar reconstruindo. E aí a gente tem um problema sério aqui, né? Petrópolis, fazendo uma comparação com Petrópolis, porque está aqui do lado e que é um exemplo realmente de patrimônio arquitetônico, todo mundo sabe disso. Os prédios, né, públicos lá de Petrópolis são os seus atrativos, né? Lá, se você, né, apresentar um projeto de modernização, por exemplo, uma fachada daquelas, você vai ser escorraçado da cidade pelos próprios cidadãos, né? Eles vão brigar contigo, vai ter uma mobilização. Aqui em Teresópolis, se você derrubar, por exemplo, um prédio do Higino da Silveira para construir uma mega escola lá, a população vai bater palma. Infelizmente, gente, isso a gente tem que mudar, porque a gente perde a nossa capacidade de valorizar o belo. A gente não está falando só de elementos históricos da arquitetura, a gente está falando de elementos históricos, mas também elementos belos, né, de beleza, de cultuar o que é belo. A gente tem que parar de cultuar o que é feio, esses prédios tudo espelhados, sabe? Essas fachadas que a gente não sabe o que tem ali atrás. A gente tem que parar com isso, porque senão a gente vai acabar vivendo numa cidade que é uma mistura. A cidade não tem característica, né? É uma mistura de Baixada Fluminense com cidade de interior, com um prédio moderno e do lado um prédio histórico. É preciso ter um pensamento, né? E aí, eu vou mais um desafio para as meninas. Isso perpassa diretamente pela administração pública, não tem jeito, né? Essa coisa do projeto de uma cidade, ela está na questão das leis de zoneamento, ela está na fiscalização de posturas. A gente falha muito nesse sentido? Não tem fiscalização? Como é que vocês veem isso na cidade? Eu acho que a questão é fiscalização também, mas é uma questão, como a gente falou, de educação um pouco. Uma cidade é muito grande. A gente veio do Rio de Janeiro, onde não existe como você ter controle sobre todos os pontos. Então, eu acho que se todo mundo fizer a sua parte, sim, a prefeitura, mas o cidadão não destruir, não roubar, não pichar. Se ele começar a valorizar aquilo que você falou, poxa, eu tenho uma lojinha que é num edifício que visivelmente tem uma carinha mais antiga, eu posso botar minha fachada, mas tentar até mesmo ir na prefeitura e procurar saber como é que eu posso fazer essa intervenção, já ajuda. Então, eu acho que é uma questão do todo. É o pensamento do órgão público, junto com a conscientização do cidadão, junto até com os profissionais, porque Teresópolis é um polo arquitetônico incrível. Verdade. Tem profissionais assim de todas as áreas que podem ajudar. Então, às vezes, procura se informar para saber qual é a melhor postura para isso. Porque se cada um fizer um pouquinho, já consegue chegar num pouquinho que vai aumentando até virar uma cidade com uma carinha diferente, né?
E o que mais mexeu com vocês nesse projeto, Camila? O que você acha que chamou a atenção? Poxa, isso eu não conhecia, isso me chamou muito a atenção. Então, nós duas não somos de Teresópolis, Aham. na verdade. Somos do Rio, mas eu, pelo menos, moro aqui há bastante tempo. E a gente sempre ouve alguma história ou outra, mas nunca se aprofundou na história. Quando a gente foi pesquisando sobre o Mirante, e aí uma pesquisa puxa outra, que puxa outra, eu fiquei assim, boca aberta com a riqueza da história da cidade. Com a riqueza de como pessoas de valor agregado econômico no país interviram na cidade, investiram na cidade. E Então, acreditavam nela. e acreditavam na cidade. No caso do objeto do projeto de vocês, uma das famílias mais ricas do país A família construiu Guinle, a um família bairro Guinle. inteiro, né? Aliás, a gente ficou encantada de como os Guinle participaram e abraçaram e admiraram a cidade, porque eles são uma família até hoje muito conhecida, muito abastada no Rio de Janeiro, tem as suas vertentes no país inteiro, mas numa época onde Teresópolis ainda estava muito se desenvolvendo, muito no início, eles viram uma potencialidade econômica, cultural, natural na cidade, que fizeram com que eles investissem muito aqui. Infelizmente, foi se perdendo esse investimento com o passar do tempo, mas Teresópolis tem na sua história, né, no desenvolvimento da sua história, tem uma ligação muito forte com eles. Direta, né? Isso é muito bacana. Isso é muito legal, né? Então, acho que a surpresa assim, de ver a riqueza da história. Teresópolis não surgiu, né? Não, pessoas olharam, Foi amaram, construída com investiram, carinho. foi construída com carinho. É. Você vê que o próprio quiosque em si, quando a gente pega algumas fotos mais antigas, a riqueza dos detalhes, até o próprio artista Jorge Colasso, que é um artista era renomado na época, né, internacional, veio para fazer essa intervenção no quiosque. Então, assim, foi feito realmente com muito carinho. E por que não a gente continuar olhando com esse carinho, Verdade. amando, admirando e preservando e mantendo, porque foi o que a Isabela falou. Manter, né, é muito mais barato do que reconstruir. Então, acho que a surpresa realmente foi entrar na história de Teresópolis e ver que Teresópolis tem história e bonita. Saber como ela é rica, né? Isso. Agora, vamos mostrar um pouco do projeto também. Tem um vídeo muito bacana que as meninas fizeram, né? Foram apresentados, tá aí, né? Fala um pouco dessa concepção, Isabela. Qual é o projeto? Como é que surgiu essa ideia? Que é belíssima, né? Lindíssima. Então, quando a gente estava querendo focar no Mirante, uma das leis básicas do estudioso, do restauro, do patrimônio, é que em espaços assim degradados, se não há uso, não há conservação. Não tem como, né? A Se gente não está sendo usado, vai fazer o quê? Exatamente. Então, o que acontece? Nossa primeira diretriz foi a consolidação da ruína. O teresopolitano gosta do espaço já em estado de arruinamento e Ou ele seja, faz parte da evolução. Não tem que ficar inventando a roda, né? Já Não, está lá. Já está lá. Mas o teresopolitano, ele gosta desse espaço, desse estado de deteriorização, de arruinamento do equipamento urbano. Foi até uma discussão durante a exposição de que tem gente que quer que reconstrua do jeito que ele era, tem gente que não, mas o importante é a gente consolidar, restaurar, enfim, conseguir resguardar o existente. A gente propôs um equipamento próximo, dentro do limite do terreno, que seria um espaço para a região. Percebemos que em Teresópolis não existe um museu, não existe um centro cultural fixo que conte essa história. Então, a nossa proposta era fazer um espaço para Teresópolis que possa ser usado pela comunidade da Granja Guarani, que já é uma comunidade que está num local riquíssimo, mas que também está passando por um processo de deteriorização. Sim. Então, o museu, a gente deu o nome de Museu da Granja Guarani, mas ele é um espaço para a cidade, para todos. E a gente utilizou de elementos arquitetônicos que tinham como proposta a valorização já do mirante Legal. existente. Aí dentro daqui. E ali é um passo, né, gente? Ali tem várias estruturas mexidas. Ali tem uma parte mais baixa que tem lá um trono, tem um monte de coisa bacana em volta, né? É um elemento cultural muito bacana, né? E a ideia das meninas é sensacional, ou seja, não precisa mexer com a ruína, né? Você vai continuar tirando sua foto lá na ruína, né? Que é o que o povo adora, mas tendo o equipamento no entorno. Eu falei aqui, né, no começo da entrevista que eu já participei de várias reuniões e nada dá em lugar nenhum. Talvez seja porque nós tivéssemos projetos frágeis, né? Projetos com propostas
que não pensaram, por exemplo, uma questão básica. O que o Teresopolitano quer daquele espaço, né? Acho que é a primeira vez que eu estou ouvindo alguém que disse, olha, eu vi que o Teresopolitano não quer que restaure, que quer lá a ruína. Isso já é um passo importante. Talvez tivéssemos parado, né, nessa questão de projetos anteriores, porque ninguém nunca pensou no que o Teresopolitano deseja daquele espaço. Talvez seja algo mais primário de se pensar. Os meninos começaram a partir do que o Teresopolitano quer, né? Talvez essa tivesse sido a falha, né, dos antecessores. Né, na realidade. A gente percebeu até a veia a linha de restauro da Isabela propõe um pouco disso. Não reconstruir, mas quando você olha para o mirante daquele jeito, ele reformulado, ele limpo, né, com pequenas intervenções apenas para consolidar, aquilo ali também mostra um pouco do que aconteceu, a história daquilo. Durante um tempo foi construído, mas durante um tempo foi abandonado, mas ele está ali hoje sendo visto, sendo admirado e sendo usufruído pelo público, né? Tá vendo, gente? Espero que você tenha gostado, né? Aliás, se quiser conhecer um pouco mais do trabalho das meninas, tem as redes sociais também, né? É a casa.arcdesign, tá no Instagram, no Facebook. Estamos montando uma página no YouTube. É Casa Arc, casa com Z, e o Arc, né, de abreviatura de arquitetura, né? Casa Arc, pode procurar lá. A gente sempre fala que o nosso slogan é compartilhar as boas ideias. Então Legal. A gente gosta de discutir mesmo. Que bom. Esse é o nosso propósito, espalhar um pouco de arte e cultura pela cidade, pelo mundo, para quem quiser conhecer. E o projeto ficou maravilhoso mesmo, sugiro a todos que conheçam um pouco, porque realmente é muito bacana. Principalmente as nossas autoridades públicas, né? O pessoal que está aí, né? Vai dar uma olhada lá que vocês vão ver o que é pensar a cidade com mais propriedade. Camila, obrigado pela sua participação, Isabela também, muito obrigado, um grande prazer receber vocês e parabéns pelo trabalho, tá? Ficou realmente maravilhoso. A cidade agradece esse pensamento de vocês, esse olhar diferenciado. Obrigado.